Olá a todos, começa agora mais um programa É Seu Direito aqui na Rádio Noroeste. E hoje, primeiro eu queria falar que com muita alegria eu encontrei o Gerry, né, grande comandante aí da Rádio Noroeste, e ele pediu para que a gente comentasse um pouco sobre a questão das pensões de mulher, as questões de pensão por morte no INSS, e a gente vai comentar isso um pouquinho no final do programa. Mas antes eu queria falar com vocês uma coisa que eu tenho percebido que tem trazido muitas dúvidas para os trabalhadores, que é a questão da estabilidade. Então, para falar sobre isso, eu vou conversar sempre aqui com o Dr. José Antônio Cremasco. Olá! Olá! E eu queria começar, Cremasco, falando sobre uma nova modalidade de estabilidade que o trabalhador brasileiro teve. Então, nós sabemos que com a pandemia, muitas empresas afastaram os trabalhadores ou diminuíram a carga horária dos trabalhadores e depois esse trabalhador voltou para o trabalho e logo foi demitido. Se tem uma regra na pandemia é que ninguém está obedecendo à estabilidade da medida provisória. Então, por isso que eu escolhi também falar sobre esse tema hoje, para falar para o ouvinte que todos os trabalhadores que ficaram afastados na pandemia pela medida provisória, qualquer uma que seja, 936, qualquer uma, esse trabalhador, ele tem direito à estabilidade. Então, se o empregador reduziu a jornada dele ou deixou ele em casa por 90 dias, esse trabalhador tem estabilidade por 180 dias. Ele sempre vai ter estabilidade do período da redução e o igual período posterior quando ele volta desse afastamento. Então, essa é uma estabilidade nova que o trabalhador às vezes não percebe e muitas empresas vêm discutindo, né? Vêm descumprindo essa situação. Então, a não ser essa estabilidade, que é uma coisa nova, que agora todos os trabalhadores que tiveram o contrato reduzido, eles têm, eu queria que o Cremasco falasse um pouco das outras estabilidades que o trabalhador brasileiro tem, né? Conforme a legislação trabalhista. Uma estabilidade muito importante, toda estabilidade é importante, né? Sim. Vai de caso a caso. Por exemplo, um trabalhador que sofreu um acidente do trabalho e ficou afastado por mais de 15 dias, ele tem uma garantia de emprego de 1 ano. Então, às vezes o trabalhador é acometido por alguma doença do trabalho, decorrente do trabalho, e às vezes nem se preocupa em caracterizar como doença do trabalho e fica afastado. Ficando afastado mais de 15 dias, ele tem a garantia de emprego de 1 ano. Outra questão que agora não tem mais, não está sendo muito utilizada, mas o menor de 17 anos que vai se alistar para o serviço militar, ele não pode ser demitido. A mulher grávida, desde a confirmação da gravidez, ela não pode sofrer demissão. Ela tem essa garantia de emprego durante todo o período da gravidez e mais um pouco até a alta médica. O trabalhador que é eleito dirigente sindical também tem a garantia desde a data da comunicação da inscrição da chapa, ele não pode ser demitido. Também candidatos de diretores da eleição de cooperativas não pode sofrer nenhum tipo de demissão. Então, são garantias de emprego. Uma outra importante, o elemento trabalhador que se elegeu membro da CIPA. Ele não pode sofrer dispensa, ele tem a garantia de emprego na vigência do mandato, que é de 1 ano e mais 1 ano pela frente. Então, são alguns tipos de garantia de emprego, mas é sempre bom o trabalhador ficar atento e verificar junto ao seu sindicato de classe, quais são outros tipos de garantias de emprego previstas nos acordos ou convenções coletivas. Sim, é bastante comum, Cremasco, que em algumas categorias, né, exista uma estabilidade maior, né? A gente sabe, por exemplo, os metalúrgicos, né,
no caso de doença do trabalho ou acidente do trabalho, com a CAT aberta, a estabilidade é até a aposentadoria, né? Eles estão lutando para tirar isso das próximas convenções coletivas, já conseguiram, mas o fato é que tem algumas categorias que estendem, aumentam, né, esse período de estabilidade. E uma coisa que eu acho que traz bastante dúvida também pro trabalhador é que tem muitas vezes que a pessoa não tem uma estabilidade, só que ainda assim ele acaba sendo dispensado, mas ele foi dispensado por uma questão discriminatória que decorreu da estabilidade. Parece difícil, mas eu vou dar um exemplo. Então, uma pessoa que ela tem uma doença, né? Ela tem um câncer, ficou afastado, retornou. Em tese, ele teria apenas 1 mês de estabilidade. Mas a gente sabe que passou esse 1 mês e ele foi mandado embora, você vai poder procurar dentro do judiciário demonstrar que foi uma dispensa discriminatória. Então, fora a estabilidade, o trabalhador também tem o direito de se proteger de toda e qualquer dispensa discriminatória, seja por ser um membro da CIPA, seja por ter adquirido uma doença no trabalho ou não, seja as grávidas, que a gente sabe que muitas vezes elas são dispensadas assim que acaba o período de estabilidade. Então, a gente sabe também e percebe no direito muitas decisões que demonstram uma certa discriminação àquele trabalhador que tem uma estabilidade. Você me falando isso me fez lembrar da garantia de emprego na pré-aposentadoria. Verdade. E não está na lei. Na lei não existe. Mas nos acordos e convenções coletivas dos sindicatos, tem cláusula que garante emprego ou recolhimento das contribuições previdenciárias de um período anterior à aposentadoria. O trabalhador está próximo de se aposentar, aí ele é demitido. Não pode. Tem a cláusula, a lei não prevê. Não está na CLT, não tem nenhuma lei prevendo isso. Mas está lá no acordo coletivo. Agora, de novo, eu vou ressaltar, mais uma vez, a importância de participar da vida do sindicato. Veja, eu estou dizendo que a estabilidade no emprego de trabalhador em condição de pré-aposentado não está na lei, está no acordo coletivo da categoria que o trabalhador pertence. Por isso que eu sempre fico indignado quando eu ouço o trabalhador dizer: para que eu vou ficar sócio do sindicato? Para que eu vou pagar o sindicato? Para isso, você pessoalmente pode não estar abrangido por essa cláusula. Mas quantos outros trabalhadores não têm um emprego garantido próximo da aposentadoria? Porque nós sabemos que na aposentadoria é idade. Tem que ter idade, tem que ter o tempo de contribuição. Logo, a pessoa já tem uma certa idade. Se ele estiver faltando 2 anos para se aposentar, aonde ele vai arrumar emprego? Então, essa demissão, ela é discriminatória. Está sendo demitido porque está próximo da aposentadoria. E aí, a legislação garante que o empregador tem que assegurar o emprego ou as contribuições em favor desse empregado. Sim, sim. Eu acho muito importante as pessoas sempre lembrar, né, se recordarem que existem inúmeras situações onde tem a estabilidade de emprego pela lei, mas que independente de ter ou não estabilidade, todos podem discutir uma dispensa discriminatória, né? Não é possível a gente aceitar que os trabalhadores sejam demitidos por qualquer tipo de discriminação. Então, eu acho que a gente acabou falando o programa todo sobre estabilidade, tem bastante coisa para falar. A medida provisória traz essa novidade, né, dessa estabilidade para o trabalhador que foi afastado pela medida provisória em igual período do afastamento. Então, ele sempre tem o período que ele ficou afastado, que ele está estável, e o tempo posterior igual, né? Então, se ele ficou 90 dias, 180 dias. E daí, no próximo programa, Cremasco, a gente traz essas questões previdenciárias que o GR pediu pra gente, né? Falando da pensão por morte, da mulher e todas as outras questões. O próximo programa, então, a gente fala sobre direito previdenciário.
Combinado. Fica assim, então. Vamos deixar agendado. E no próximo nós falamos sobre Previdência Social e essas condições aí que favorecem os trabalhadores. Que são importantes que o trabalhador tenha conhecimento desses benefícios previdenciários. Tá certo. Então, termina mais um programa. É seu direito. E obrigada por estar com a gente, por acompanhar todas as semanas as dúvidas e sugestões vocês podem mandar direto para a Rádio Noroeste. Muito obrigada. Um abraço.